Então, bora lá. Vamos para terminar as questõezinhas aqui dessa prova. Questão 4. Ao localizar refugiados em um local plano no deserto, o governo de um país do Oriente Médio resolve utilizar um avião para lançar alimentos e outros itens de primeira necessidade. Dada a impossibilidade de outros meios de transporte chegar rapidamente ao local, um equipamento do avião permite ao piloto registrar o gráfico da variação da altura com o tempo de queda do pacote que contém o material de ajuda humanitária. Então tá ali, ó, né? Olha o gráfico ali. Aqui no eixo Y nós temos a altura em metros e aqui no eixo X o tempo em segundos, né? Então vai lá de 500 metros e vai descendo. Então o que a gente pode entender? Demora quanto tempo para cair no chão? 10 segundos, tá? Mas a gente não sabe, né, qual que é essa distância aqui, né? Beleza. Observe o gráfico mostrado na figura 1, né? Considerem que t igual a zero, o pacote se desprende do avião. Para o pacote poder cair o mais próximo possível dos refugiados, é razoável afirmar, né, e despreze a resistência do ar, considere a gravidade igual a 10. Letra A. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, um pouco antes do local onde se encontram os refugiados. Me parece que faz sentido a letra A, né? Ó, ele soltou um pouco antes, ele solta, né, e faz exatamente aquela trajetória. Vamos pensar que o pessoal está aqui, ó, o avião está vindo daqui, da esquerda para a direita, ele solta aqui e cai lá, mais próximo dos refugiados. Depois, ó, o piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, exatamente em cima dos refugiados. Não, se ele soltar exatamente em cima dos refugiados, ele vai continuar ali andando, vai cair mais longe deles. Né? O piloto lançou o pacote um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados, beleza, é o que diz a letra A. E este chegou ao solo com velocidade de 50 metros por segundo? Da onde que ele tirou esses 50 metros por segundo? E outra, se esse tempo demorou 10 segundos, com a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, esse pacote vai chegar a 100 metros por segundo, tá? Letra D. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura um pouco depois do local. Não, vai ficar mais longe ainda. E E. O piloto lançou o pacote exatamente em cima. Não, é a letra A. É bem tranquilo. A 5 já foi respondida, a 6. Né? A 6 é bem legal. A figura precedente ilustra uma figura em que, para imobilizar um dinossauro, um veterinário lança horizontalmente, de uma altura de 10 metros, um dardo tranquilizante que atinge a ponta do rabo do animal, ao nível do solo, a uma distância de 40 metros. No ponto do disparo, a 40 metros do ponto do disparo. No exato instante que o dardo sai da arma do veterinário, o seu aparelho comunicador, identificado na figura pela letra C, desprende-se da sua mão e cai em direção ao solo. Né? Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando 10 metros por segundo a gravidade, né, e desconsiderando a resistência do ar. Se a massa do dardo for igual à metade da massa do aparelho comunicador, então, quando ambos atingirem o solo, a componente vertical da velocidade do dardo será igual ao dobro da velocidade do comunicador. Então, ele tem o dardo e tem o comunicador. Ele está falando que se o dardo tiver a metade da massa do comunicador, ele vai chegar com o dobro da velocidade. Será que faz sentido isso? Certo ou errado? Deixa eu só capturar aqui para a gente fazer algumas considerações. Né? Aqui tem várias maneiras da gente utilizar isso daí, né? Mas eu vou usar a conservação de energia. Né? Se a gente soltar aqui, lembrando aqui, ó, daqui até aqui são 10 metros de altura. Então, eu posso colocar assim, ó. Ele fala que se a massa do dardo for a metade do comunicador. Então, eu vou colocar que o dardo tem 1 quilograma. E o comunicador eu vou supor 2 quilogramas. E aqui a gente vai usar o seguinte, a ideia de energia potencial sendo transformada em energia cinética. Energia potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura em relação à Terra. E a energia, vou colocar aqui, ó,
a energia potencial, e aqui a energia cinética, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. E aqui no caso, toda a energia potencial está sendo transformada em energia cinética. Então aqui, ó, por exemplo, aqui teria energia potencial, seria a massa que é 1, vezes a gravidade que é 10, vezes a altura que é 10. Isso daqui dá 100. Esse 100 ele vai ser transformado em massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui a massa é 1, né? Então vai ficar, o 2 passa multiplicando, vai ficar 200 igual a v ao quadrado. Logo a velocidade é igual a raiz de 200. Isso metros por segundo. O comunicador, vamos fazer a mesma ideia. Primeiro vamos calcular a energia potencial dele. Vai ser 2, que é a massa dele, vezes 10, que é a gravidade, vezes 10, que é a altura. Isso daqui vai dar 200. 200 é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Só que a massa dele é 2, então vai ficar assim, ó, 200 é igual a 2 vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Cortamos esse 2 com esse 2, vai ficar 200 igual a velocidade ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Então a velocidade é igual a 200 metros por segundo também. Tá vendo que independe, nesse caso aqui, ó, quando a gente despreza a resistência do ar, independe da massa. Significa que se eu pegar, teoricamente, desprezando aqui, ó, desconsiderando a resistência do ar. Desconsiderando a resistência do ar, se eu pegar uma caneta e uma pena, elas vão chegar no chão, se a gente soltar da mesma altura, no mesmo instante, elas vão chegar no chão no mesmo momento, beleza? Então, ele fala que essa daqui vai estar errada, né? Que ele fala que se a massa for o dobro, for metade, né? Então, ambos atingem o solo correspondente, a velocidade do dardo será igual ao dobro. Negativo, vai ser igual. Tá? Então, essa daqui está falsa. Errada. A 7. Olha, a 7, ela fala exatamente... primeira história, a mesma coisa ali, ó, com referência a essa situação hipotética. Julgue o item seguinte, né? O aparelho comunicador atinge o solo no exato instante em que o dardo atinge o rabo do dinossauro. Então, o sujeito ali atira o dardo, ele vai caindo aqui, e o comunicador aqui vai caindo aqui. Eles vão atingir o chão no mesmo momento. Então, ele vai cair no chão no mesmo momento que ele acerta o rabo do dinossauro, independente da massa. Foi o que a gente acabou de provar na questão anterior. E a 8. Perceba que essa ali não precisa nem fazer cálculo, né? E a 6 eu até fiz um cálculo só para mostrar mais a teoria. A 8. Em um famoso jogo eletrônico de arremessar pássaros, né, o Angry Bird, a trajetória do lançamento corresponde à parte de uma parábola, como a da figura ali. Considere que um jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita por essa função aqui, ó. H igual a menos x ao quadrado mais 4x, com x variando entre 0 e 4. O gráfico mostra essa trajetória. O ponto do lançamento do pássaro coincide com a origem. Então, aqui lança o pássaro, ele vai aqui e cai aqui. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a cair no ponto 4 e 2. Em que momento que ele começa a cair? Qual que é esse ponto aqui? É o 4 e 2? Não, é o 2 e 4. Perceba que é um par ordenado, né? Para x, ele vale 2, para y vale 4. Então tem que ser o ponto 2 e 4. Letra B. A cair no ponto 2 e 4? Beleza. Então é a letra B. Aí acabou. E as outras são todas mentirosas. Beleza?